E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo da nossa coluna GTR, Gestão, Tributos e Resultados, com meu amigo, consultor, empresário, multitarefas, talento, Nicolas Belfort. E hoje nós vamos gravar o terceiro vídeo da nossa sequência, né? O texto saiu semana passada, que é Mix, Canal e Margem, e hoje o vídeo pertinente. Conta pra gente, Nicolas. Então, muito bom dia, Bom dia. muito frio. E empresário não tem jeito, tem que ser multitarefa mesmo. Se o cara não for, ele não sobrevive. Até trazer Exato. um negócio engraçado. Sexta-feira, acho que foi sexta-feira, eu estava conversando com os empresários, estavam falando: caramba, já viu a quantidade de empresa que tem recuperação judicial? Aí eu falei: e aí? Cara, os caras estão muito quebrados. Eu falei, cara, tem que ver se isso não é estratégia, né? Você já viu o ganho que a empresa tem numa recuperação judicial? Pois é. Então, trazendo isso aqui até, de repente a gente pode falar mais sobre isso lá na frente, porque pode ter algum link aí entre. Eu sei que não tá fora um pouquinho do nosso escopo aí, que a gente está falando de pequenas e médias empresas, né? A gente está falando mais para um outro setor, mas de repente. Mas é porque o pessoal pensa em recuperação judicial realmente tem que ser grande, né? Aí tem duas coisas para isso aí. Primeiro, há uma preparação para a empresa chegar Sim. no ponto em que ela tem que estar, porque antes ela não tem direito, nem depois. E aí qual é o Uhum. problema? No depois, no pedido de recuperação judicial, se você já tiver passado do ponto, o juiz declara falência direto, e é péssimo, entendeu? E agora tem Pois é. surgido, é o que está acontecendo muito aí, são recuperações extrajudiciais. Isso aí cabe para todas as empresas. É uma organização das despesas dela, um trabalho de negociação com os credores de todas as ordens, e de certa maneira a gente já faz isso aqui na parte tributária, mas com outro nome, né? Tem os trabalhos específicos. E aí você tem pessoas especializadas em negociar, enfim, trabalhar o passivo bancário, trabalhar o passivo tributário, até o passivo trabalhista. Isso tudo a gente tem condição de fazer, sim, Nicolas. E é Só não vem disso com esse aí que eu nome, tô né? falando. Não, É isso. disso aí que eu tô falando. Então, perfeito. Isso aí é Só totalmente possível. para. A gente pode falar, no que nos tange, né? A gente do tributário tem muita ligação com esse pessoal do bancário, né? Sim. Eu tenho muitos advogados que trabalham no direito bancário, né? Trabalhando com passivos tributários, não, desculpa, com passivos bancários, que no final das contas se Aham. conectam com a gente no escopo de manter o cliente vivo, manter o credor dele recebendo, só você alonga isso, você equaliza isso com o Sim. tempo, porque não interessa ninguém as empresas fecharem, né, morrerem. Então, Sim. isso aí a gente faz e é um tema muito interessante. Está totalmente conectado com o que a gente está falando aí. Ah, vamos ver se a gente marca isso aí mais para frente. Fechado. E hoje a gente vai falar sobre um novo assunto, né? Perfeito. Que agora a gente está no nosso episódio 3. Isso. E ele é meio que uma continuação do episódio 2, né? Perfeito. No episódio 2 a gente falou sobre faturar bem e isso não significa ganhar bem. E agora no 3 a gente vai falar sobre a margem, Sim. falar sobre como muda a margem dependendo do mix, dependendo do canal, dependendo da forma de venda, do desconto e por aí vai. E para trazer, para ilustrar esse episódio 3, eu acho que uma boa frase seria: o mesmo produto pode dar lucro em um canal e destruir a margem em outro. Às vezes parece claro isso, falar isso, mas nem sempre é muito claro. A gente não vê os empresários fazendo isso, não vê os empresários fazendo esse exercício, né? Muita Sim. empresa ela acha que margem é uma característica fixa do produto e ela não é. Uma coisa é quando a gente olha a margem lá no DRE. Eu terminei meu DRE e aqui está a margem do meu negócio, que é uma coisa. Outra coisa é a margem do produto, que são duas coisas completamente diferentes. E às vezes sua empresa está com uma margem boa, mas se você olhar com lupa as margens dos produtos, pode ser que você chegue à conclusão que determinado produto você não tem nem que vender.
né? Então, isso obviamente depende da estratégia, mas basicamente é isso. Então, o mesmo produto, ele pode ser saudável lá no balcão e ele pode ser apertado no delivery próprio ou ruim no aplicativo. Então, ele pode funcionar bem sozinho e ficar ruim quando ele entra em promoção. Às vezes, você olha ele no ticket e ele parece bom, porque ele te entrega um ticket bom, mas ele é decepcionante quando você entra com desconto, com comissão, com embalagem e etc. Ou Então, seja, por isso, pode desculpa. falar. É porque o pessoal não me entenda mal educado, não, é porque eu tenho muita intimidade com o Nicolas. Aí a gente se Não, interrompe. que tá doido? É porque assim, ou seja, o mix e o canal interferem na margem do produto. Isso aí todo mundo está Exatamente. sabendo. Só que o que tem que ficar claro também, que eu acho que é aí que a gente vai chegar, é que a parte tributária do produto varia também no mix e no canal, ou pode variar, né? E aí essa composição de custo que é o que você falou. Assim como o custo, o tributo não tem uma margem fixa, ele também não tem uma tributação fixa. É Uhum, importante que se diga isso aí, por mais, não irracional, né? Mas por mais contra-intuitivo que pareça ser, né? Então, direito tributário não tem nada de intuitivo, é importante dizer isso aí. Então, acho que é verdade. muito disso que a gente pretende trazer com a ideia de aproximar a gestão do direito tributário, que a gestão tenta racionalizar as coisas, né? Mas o direito tributário Uhum, não tem isso aí necessariamente. Então, assim, variar o mix e variar o canal também importa, e muitas vezes, em variar o custo tributário do bem, do serviço, do produto, enfim. Isso aí vai impactar na margem, né? Porque no final uhum. das contas é, é tudo custo. Só que o custo tributário varia conforme seja o produto vendido e a forma como ele é vendido. Isso é importante ser dito. É por isso que uma empresa madura ela não fica olhando só o que vende mais, ela olha o que mais contribui, Perfeito. né? Vender mais do item errado, no canal errado, com desconto errado, pode trazer a tua empresa aí pro buraco. E E muitas vezes é isso que a gente acaba vendo aí no mercado. O cara fatura, fatura, fatura. Chega no final do mês, o cara não está deixando resultado, ele não sabe onde que é, ele não sabe o que está acontecendo, e às vezes não é olhar no detalhe. ou seja, ele não sabe, mas está lá, né? Dá para Tá achar. lá, tá É, lá, tá tem que lá. estar. E, e aí eu E o que ia você já puxar falou. aqui eu ia Eu só ia- puxar já aqui Ah. o nosso passado, mas vai, conclui aí que eu vou Não, é contar a porque tem tudo a historinha. ver com o que você falou. Às vezes o sujeito Aham. entende que ele não tem que vender determinado produto. Sim, É isso, né? é É isso que eu concluo. exatamente isso. E eu vivi isso na prática, né? É, quando a gente fez toda aquela estruturação tributária, que eu já mencionei, acho que no episódio 2 ou no um, enfim, não lembro, que a gente fez isso junto e eu comecei a analisar, quando a gente estava fazendo aquela mudança do simples para o lucro real, e aí eu tive que ir no detalhe e olhar cada item e tudo mais. Num determinado momento, eu estava analisando produtos, canais de venda, olhando para a lógica operacional, vendo preço de venda, vendo custo do produto, taxa do aplicativo, enfim. E na minha cabeça, naquele momento, a análise era: se esse produto vende bem, esse canal traz volume, então vamos olhar se a margem operacional fecha. Faz sentido. Só que quando eu comecei a conversar com você e a gente começou a implementar o nosso projeto, me chamou muito a atenção um ponto que eu não estava colocando, de repente, profundidade, que era a carga tributária daquela venda dentro da margem real. E foi exatamente o que você falou, um pouco antes agora. E aí a minha pergunta mudou. Ela não era quanto que eu recebo líquido depois da taxa do canal. Era muito mais sobre qual valor essa operação estava sendo tributada, como essa venda aparece fiscalmente e qual o impacto disso na contribuição final. Sim. E
essa provocação acabou mudando a minha análise, porque uma venda que parecia ruim só porque por causa da taxa lá do aplicativo, do agregador, na verdade ela tinha uma pressão muito maior. Ela tinha desconto, comissão, embalagem, custo operacional e o que a gente bate bastante aqui, o efeito tributário incidido sobre aquela dinâmica de venda. Então, acabou ficando claro que o mesmo produto não tinha a mesma margem em todos os canais, né? Se ele era vendido direto, ele tinha uma leitura, se ele era vendido por aplicativo, ele tinha comissão e desconto, tinha outra leitura, e se ele estava dentro do combo, ele tinha outra leitura, e aproveitando aqui, falando de combo, outro dia a gente falou sobre isso, mas vamos voltar aqui. No passado, a gente viu acontecer, e no passado bem distante, a gente viu o McDonald's, foi um dos, Foi se o não foi pioneiro, o né? pioneiro, foi o pai aí desses combos, onde ele pegava uma bebida dentro do combo e ele aumentava bastante o valor, porque ele sabia que a maneira como ia ser tributado aquela venda final ia ser diferente. É, E uma coisa que a gente conversou na semana passada, e agora eu vou te pedir para explicar um pouquinho para a gente, é justamente o food demorou, de uma maneira geral, demorou a entender e aplicar esse conceito, muito porque boa parte estava no simples ainda, não preocupado com essa questão de carga tributária, mas depois que eles começaram a migrar, começaram a entender, depois que eles começaram a entender, começaram a aplicar, e agora parte está aplicando, mas com agora a reforma tributária, a coisa toda vai mudar. Então, o que que vai acontecer, Gustavo? Fala pra gente. Bom, qual é a ideia do combo? Engraçado que eu tive uma reunião essa semana aí, que passou, com um cliente falando dessas coisas mesmo, né? Carga tributária, essas coisas. E ele falou que, expliquei essa questão do combo para ele. Ele falou, rapaz, eu fui num determinado restaurante no sul da Bahia. Aí fui comer no self-service. E lá, servir, né? As coisas, eles pesam as comidas em separado. Carne pesa Hum. separado, arroz pesa separado, feijão pesa separado, salada pesa separado, não sei o que pesa separado. E depois eles juntam. E é isso aí. Essa aí é a estratégia do combo, o que o self-service é o combo, né? Na verdade, ele em tese venderia tudo junto num preço cheio que justificasse o custo daqueles alimentos todos. Mas tributariamente eles fazem isso porque o self-service não aplica, né? Porque a ideia tá no simples, não tem como aplicar a figura do combo. Aí eles pesam separados porque dentro do simples, as mercadorias que são de cesta básica, que são alíquota zero, elas são aplicadas. Aí o cara, feijão é cesta básica, arroz é cesta básica, então ele vai zerando as alíquotas ali porque se ele pesar junto, não funciona. Eu falei, é isso aí mesmo. Esse é um exemplo que tem tudo a ver com como, né? Você separa, né? Tem coisa que vale a pena vender junto, tem coisa que vale a pena vender separado. O combo do McDonald's é pegar o sanduíche, qualquer combo, né? Um elemento um, o elemento 2 e o elemento 3, carregar o preço no elemento em que tem tributariamente menor custo. Porque o custo tributário vai ser menor e o outro você vende no seu preço de custo ali, aumentando a margem daquele combo. Isso funcionou porque o refrigerante, as bebidas industrializadas, sobretudo refrigerante, cerveja, né? As bebidas frias industrializadas, elas são monofásicas de PIS e COFINS e substituição tributária de CMS, ST de ICMS. A indústria já recolheu tudo. Então, quando você vai nas próximas cadeias, não tem nem PIS, nem COFINS, nem ICMS. Então, quando você monta algum combo, qualquer que seja, com um refrigerante e você carrega o preço no refrigerante, ele não tem mais tributação. Então, você está livrando esse valor que foi acrescido no refrigerante desses dois tributos e aumentando a margem do combo. Isso é assim até a reforma tributária chegar, que começa a valer em janeiro do ano que vem. Por quê? PIS e COFINS acabam, dão lugar à CBS, que não tem mais monofasia, só para combustíveis. E o ICMS acaba dando lugar à IBS, que não tem mais substituição tributária. Ou seja, e ainda tem um outro imposto, que é o imposto seletivo, que vai incidir sobre produtos que prejudicam a saúde ou o meio ambiente, tais quais bebidas açucaradas, refrigerante, bebidas alcoólicas, ou seja, esse produto que tinha toda uma benesse tributária hoje, uma vantagem tributária, vamos dizer assim, né? Ele deixa de ter e ainda tem um tributo em cima dele. Ou seja, a composição do combo, o cálculo desse combo muda
Por quê? Hambúrguer, batata frita ou outras bebidas que você combine ali também vão ter uma outra classificação tributária, um outro regime tributário diferente. Aí eu posso te dizer que hambúrguer fatalmente vai ter uma. Não, não que exista agora, mas faz o sentido frente ao que a legislação criou. Uma tributação diferente de sanduíche natural. Então, assim, vai haver uma mudança que já está estruturalmente organizada para a alimentação. Inclusive, a própria Constituição diz que alimentos ultraprocessados têm que ter um tratamento diferente. E aquela alimentação nutricionalmente favorável ao ser humano tem que ter também tratamento diferenciado para melhor. Então, assim, vai Isso já haver. está pronto? Já está pronto, já está na emenda constitucional, na Lei Complementar 214, que tem o imposto seletivo ali. Falta Não, só não, eu digo não, não a lei especificamente, mas a relação desses produtos que Ainda vão não. ter. Ainda Ainda não. não. Porque o que tem o imposto seletivo. Ainda não. Deve vir depois de outubro, né? O Lula falou que só vai soltar depois da eleição. Certo. Então, assim, mas aí são conceitos abertos e aí nós vamos ter um outro trabalho de entender o que seu produto é, como reorganizá-lo dentro das classificações fiscais que existem e qual é a tributação dele. Vai começar tudo de novo. Essa questão do como começa Pensando, novamente. você vê, estou viajando aqui, né? Uma pizzaria, por exemplo, dependendo dos produtos que o governo soltar, vale a pena você trocar os sabores, de repente, da sua pizza e montar Certamente. sabores muito mais dessa lista para você ter essas pizzas aí como guerreiras aí da tua linha de Perfeito. frente. Perfeito. Então, e essas estratégias não tem como você simplesmente tirar isso do nada, se você não tiver ajuda. E é essa Precisa. ajuda que vem, ó, eu sou muito grato aí, muito feliz, não só por ter te conhecido, que você é um grande amigo, mas realmente o resultado que traz você ter alguém que conhece do negócio, da maneira tributária, da forma como ela é aplicada, você trazer isso para dentro da sua. Cara, isso é um sonho. Isso é um sonho. É Realmente um diferencial mesmo. faz E muita assim, diferença. faz. Por mais que a gente não consiga prever o futuro, porque essas coisas estão sempre mudando, e o direito Sim, tributário tem um problema, que pode mudar retroativamente, assim, às vezes o Estado muda mas assim, você consegue, na maioria das vezes, entender onde você não vai entrar. Eu acho isso muito importante. Ou onde você tem mais chance de vingar se entrar. A parte tributária é um custo oculto aí mesmo. E eu fico feliz de ouvir isso aí de você também, meu amigo, porque no final das contas, não é pelo dinheiro, né? Assim, as possibilidades que você cria, o universo que você abre para frente do empresário, para ele saber, sobretudo, onde ele não vai, para mim, o final dessa jornada tá aí, entendeu? É muito bom. é isso. É Exatamente. isso. E quando você começa a abrir esses tributos, começa a enxergar isso de uma maneira melhor, ou pelo menos olhando com mais carinho. E quando você vê como isso entra na conta, a margem real do negócio ela fica completamente diferente. Sim, Então, quando você começa a entender como que funciona e como os tributos agem dentro do teu cardápio, um mês versus o outro, você vê claramente isso no DRE, é impressionante. sim, sim, E você me ajudou justamente nesse ponto, a entender que tributo ele não é uma linha isolada no final do mês, que ele participa ativamente da decisão de preço, de canal e etc. E isso muda tudo, porque às vezes o empresário acha que está vendendo mais, mas ele só está empurrando volume para um canal que, depois da operação inteira, da carga tributária e tudo mais, pode ser que ele contribua muito pouco, até piore o resultado dele. E o nosso Isso trabalho tem faz. muito disso, né? Assim, é claro que ele tem resultado, eu gosto de trabalhar com resultado, entregar dinheiro lá no final, mas tem uma parte de educação que é muito forte. Esse rapaz que veio aqui me perguntar sobre, que me contou essa história de feijão, self-serve vendido separado, ele veio atrás de, claro, tentar dar uma melhorada na parte tributária do negócio dele, mas ele quer me contratar, né? Estamos em negociação ainda, para educá-lo, assim. Falou, cara, preciso entender esse negócio aí, não dá mais para deixar solto. Então, quero que você funcione, né? Você conserta e ensina ao mesmo tempo. Acho que é do processo, é da minha natureza fazer isso. Mas quando a pessoa já tem essa consciência que ela precisa disso aí, que é importante,
e que tem que dar atenção, faz outra diferença. Já visto o que aconteceu com você aí, né? Então, Aí você falou tudo agora, acho que e o nosso objetivo aqui é esse, né? Trazer consciência. é isso aí. Trazer, inclusive, histórias do que a gente viveu aí. 10 anos já, Augusto? Quanto tempo tá que a gente está? É, vamos fazer 10 isso anos. aí, 10 anos. Rapaz, muito tempo. E trazer essa consciência, não só contando história do que a gente já passou, mas trazendo coisas novas também do que vão acontecer para Sim, a gente. perfeito. O empresário, ele não entende muitas vezes que tributo ele não é um assunto de contador, né? Ele é parte da leitura da margem do negócio do cara. Então, Enfrentei isso essa semana agora. pois é, exatamente, né? E às vezes ele fica focado em crescer num canal e esse canal ele só prejudica o dinheiro do cara no final do mês. E sobretudo o pessoal da alimentação aí, a reforma Aham. tributária, tem o nosso e-book aí, né? Alimentação, tributação do setor de alimentação, que eu estou atualizando conforme a reforma. E a reforma cria regimes próprios e diferentes para os setores de alimentação. Tipo, restaurante não é mais igual a padaria. Não era, né? Mas assim, Uhum. padaria foi prejudicada, restaurante tem um regime próprio, lanchonete é outro, Uhum. delivery é outra coisa. Então, assim, vender para pessoa física é uma coisa, vender para pessoa jurídica é outra. Essas estruturas que existiam hoje, elas vão deixar de existir para frente. E aí o sujeito entende que isso é coisa de contador. Eu passei por isso essa semana, quando eu fiz uma proposta para o sujeito, né, de acompanhar nessa migração para o lucro real, e falei, mas eu não estou entendendo, acho que a contabilidade vai dar conta disso. Eu falei, cara, então espera, vai lá, faz, depois você volta aqui e a gente. Porque não adianta, assim, essa chave só o sujeito que vira. Não estou É, julgando ninguém, mas ele precisa de um nível sim, de maturidade, de sim. conhecimento geral mesmo, para entender que aquilo que ele está buscando, o que estão entregando para ele não tem nem condição de não saber. Ele não sabe que ele não sabe. Você entende? Uhum. Você é Exato. engenheiro, você é engenheiro, você vai entender isso, né? Não tem nem condição de errar. Então, assim, eu falei, aí eu não consigo competir com isso. Então, é melhor o sujeito ir lá e depois que ele tiver, virar essa chave e tiver esse processo de consciência, ele volta aqui. Mas realmente nosso trabalho é esse, e a maior dificuldade é o sujeito entender que o nosso trabalho é diferente do trabalho de contador. Mas a reforma tributária vai clarear muito isso aí, porque os contadores não vão conseguir dar conta, né, da quantidade de informação ou de interpretação que tem que ser dada. Consegue montar uma estratégia, claro, tem muita gente bem treinada, muita gente que entende, mas assim, é trabalho do sujeito ter uma formação jurídica com uma busca de um resultado prático mais específico, achar as saídas aí e criar as soluções. Vai faltar gente no mercado aí, porque nem todo mundo está preparado. Vai, verdade. Bom, encerro aqui, acho minha parte, vou deixar uma frase aí para resumir para os nossos ouvintes. A margem não mora no produto, ela mora na forma como a venda acontece. Se você entender isso, já é meio caminho andado para você começar a entender mais o seu negócio. Perfeito, é isso mesmo. E assim, eu comparo isso aos relacionamentos, né? Assim como em todo relacionamento, nada é uma coisa só. Tudo é um conjunto. Então, uma qualidade, num determinado contexto, ela é uma qualidade ou ela é uma qualidade que não é suficiente. Assim como uma característica pejorativa pode ser pejorativa isoladamente, mas ela pode não ser no contexto de qualidades maiores. É a mesma coisa com os tributos. Eles não são, na composição de custo dos produtos, né? A mesma coisa, isoladamente ou em contextos diferentes. É sempre um conjunto de coisas. Sim. Na verdade, fazendo um paralelo com o que você disse, exatamente. Margem é uma coisa, isoladamente ela é uma, no mix ela é outra, num canal ela é outra. E assim, não adianta, não existe receita de bolo. É necessário você olhar, entender a individualidade da operação e buscar a melhor margem nas melhores possibilidades. Acho que é por aí. É para isso que a gente está aqui. Perfeito. Fechado. Gente, é isso. Encerramos o terceiro vídeo. Espero que tenha sido produtivo. Vocês tenham gostado. Vou deixar o link para o texto na descrição. Se vocês quiserem olhar os outros textos, os outros vídeos, tá tudo lá no site da Ágora. E quem tiver interesse em falar com a gente, é só deixar nos comentários aqui, ou efetivamente provocar o Nicolas nas redes dele, me provocar nas minhas redes, na da Agro, enfim. A gente vai fazer a mensagem chegar e vamos continuar construindo. Beleza? É isso. Espero que tenha sido produtivo, que a gente possa se encontrar lá fora, que é onde a gente pode efetivamente fazer alguma coisa. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Grande abraço.